A liturgia desse domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus. Quem é ele? E qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A palavra de Deus que nos é proposta nos chama a tomar a cruz e fazer a própria vida um dom generoso aos outros. Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa reflexão dominical com os leigos. Aqui estamos dando a continuidade ao nosso projeto com os leigos, envolvendo os leigos, as pessoas comuns, na palavra de Deus, do próximo domingo. Aqui estamos falando da reflexão do 12º domingo do tempo comum. Comigo estão o Raoni, o Marco e a Marisa. Sejam bem-vindos aqui na nossa sala online. Raoni. Olá, boa noite. Meu nome é Raoni. Estou aqui mais uma vez para fazer parte da reflexão dominical com os leigos e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Padre Chinaka, Marco, Marisa. Meu nome é Marisa. Boa noite. Muito obrigada pelo convite de participar da reflexão com os leigos. Muito obrigada, Raoni, Padre Chinaka e Marcos. Olá a todos, é um prazer estar novamente aqui nessa reflexão dominical com os leigos. Um prazer estar aqui novamente com o Raoni, primeira vez com a Marisa aqui, mais uma vez com o Padre Chinaka. E vamos mais um domingo com mais uma reflexão, né? Sejam bem-vindos todos aqui no canal do Padre Chinaka. Muito bem, então, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, agora vamos escutar a reflexão do dia. O nosso irmão Mauro. O evangelho de hoje começa com a oração de Jesus em um local retirado. Toda vez que Jesus enfrenta uma decisão difícil, ele reza.
É um fato típico de Lucas colocar Jesus em oração quando algo teologicamente muito importante está prestes a ocorrer. E ele faz isso porque a oração é o lugar do reencontro de Jesus com o Pai. Depois de rezar, Jesus tem sempre uma mensagem importante, uma mensagem que vem do Pai para comunicar aos apóstolos. E Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Hoje tratamos sobre essa questão. Quem é Jesus? Veja, ele não está interessado no que as multidões dizem ou pensam em termos de sua própria identidade. Ele tem uma identidade verdadeira e segura. Ele sabe quem é o filho do Pai e sabe o que deve fazer e para onde deve ir. Então, por que ele faz essa pergunta? Porque todos os discípulos estão falando sobre quem será importante no reino de Deus quando ele finalmente o estabelecer. Naquela época, o povo de Deus sonhava com a chegada de um Messias libertador, anunciado pelos profetas. Ele seria um grande chefe militar, que com a força das armas iria restaurar o império de seu pai Davi e obrigar os romanos opressores a levantar o jugo da servidão que pesava sobre a nação. E eles, então, muito preocupados, como nós somos, com o que outras pessoas pensam e o que as outras pessoas esperam, e muitas vezes, por mais tristes que possamos dizer, muitas vezes operamos com medo do que eles pensam e medo do que eles dizem, não é? Isso é típico do ser humano, não é? Mas os apóstolos responderam à pergunta de Jesus. Eles ficaram bastante satisfeitos com a resposta, porque as pessoas estavam dizendo: ele é o segundo João Batista, ele é Elias, o profeta que virá antes do Messias, né, que vai arrumar todo o caminho. Ele é um dos grandes profetas do passado. E eles se sentem muito felizes por estar nesse tipo de companhia. Mas veja, aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões o Messias. O povo o identifica preferentemente com Elias. Talvez porque a sua postura e a sua mensagem não correspondessem àquilo que se esperava de um rei forte e vencedor. Então Jesus coloca tudo de lado e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles vivem com ele, que caminham com ele, que vivem ali com ele no cotidiano, pensam dele. Você quer saber quem eu sou? Um João Batista que fale da vitória do Messias? Você quer que eu seja quem? Um Elias que se levante em uma carruagem de ouro e venha no grande dia? Você quer participar de um desfile de vitória, que ele é o que parece estar indicado na última ceia? E ele sabe que é isso que eles querem. E Pedro diz: você é o Cristo de Deus. E assim Jesus os repreende na mesma hora. Veja, ele os repreendeu. Algo muito estranho para se fazer, haja vista que Pedro está certo. Ele é o Messias de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pedro sente que isso é o que ele é e o que ele sabe. Mas ele não entende o significado desse conhecimento e, portanto, Jesus o repreende, porque eles vão levantar todas as bandeiras para marchar sob a bandeira do Messias, para um futuro glorioso. E então Jesus abruptamente lhes diz: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando você vê essas coisas acontecendo, e você finalmente é libertado do tipo de conhecimento que alimenta ilusões, e você vê qual será a verdade, a realidade verdadeira, ele diz: se você quiser continuar a me seguir, você deve negar a si mesmo, você deve tomar a minha cruz diariamente, então você pode me seguir. Porque se você não fizer isso, você nunca saberá quem eu sou.
você deve passar pela tristeza e pela dor. Não porque Deus criou essas coisas, mas porque criamos um mundo com grande tristeza e grande dor. E a única resposta para lidar com tudo isso é o amor. E, portanto, não é bom o suficiente para o Messias vir e se erguer em gloriosa majestade, em carros de ouro, para nos tornar campeões do mundo e do povo escolhido. Você deve sofrer o que as pessoas sofrem e andar onde as pessoas andam. E se isso significa que você deve seguir o Cristo que anda em amor abnegado, ora, que assim seja. Porque Jesus chega à cruz não porque ele quer, mas porque é a única maneira de mostrar ao mundo que a única maneira de tocar Deus, entender Deus e entender o seu Messias é quando você decide que há duas coisas que não pode mais habitar em seu interior. Uma é o medo do que as pessoas vão pensar e dizer. E a outra coisa que você tem que tirar de dentro de você é o que Jesus vive para dizer para nós, quando diz que andar no caminho que eu ando. É que você deve entender que o maior de seus inimigos é o egoísmo. Então, é amor e sacrifício. Esta é a mensagem. Jesus lhes diz, chega de ilusões. Se você vai me seguir, precisa aprender a amar. E a maneira como você aprende a amar é pensando nos outros e não em si mesmo. E perde sua vida na vida dos outros e não na sua. E quando você fizer isso, você certamente experimentará Deus. Muito bem, Marco. Olha aí, gostei muito como você explicou direitinho, né, a partir do contexto que nasceu esta pergunta, né? Que diz o povo que eu sou. E o contexto de quem é maior do reino de Deus, e Jesus agora vai apresentar realmente a sua figura no meio dessa pergunta e o tipo de Messias que ele é, ao contrário da expectativa do povo. E agora, essa pergunta, né, que o povo estava esperando, um Messias político, né, e Jesus já revelou aos discípulos sua missão, salvar a humanidade pela cruz e ressurreição. Por que os discípulos esperavam um Messias político? A Marisa, pode nos contar? Eles tinham certeza que o Messias seria um homem, não um anjo, e também não seria um Deus, simplesmente um homem. E não apenas um homem qualquer, mas um filho de Davi, com base nas promessas da aliança de Deus com Davi. Ele esperava que o Messias viesse e seria um homem de tremenda autoridade, de tremenda influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel. E cumpriria imediatamente todas as promessas do reino feitas a Abraão, Davi e aos profetas. E assim ele traria a salvação para todo Israel. Muito bom. E a segunda pergunta que eu consegui tirar desse texto, o nosso Raoni, agora você vai esclarecer para nós, né, o significado dessas palavras de Jesus. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. No mundo do evangelho de prosperidade, como podemos viver essas palavras de Cristo? A cruz ainda é importante hoje na vida dos cristãos? Bom, ótima pergunta, padre. Muito boa. Bom, em um mundo onde cada vez mais nos apegamos a bens materiais e às coisas terrenas, é ainda mais necessário que se viva o discipulado conforme as exigências expostas pelo próprio Cristo, né? E a forma de fazê-lo é a renúncia da carne, a renúncia das próprias vontades e das vontades do mundo. E renunciar algumas vezes, meus irmãos, pode parecer contrário ao que temos como saudável, né? Isso porque a mancha do pecado e da vida terrena pode nos ocultar a verdadeira saúde, que é a saúde da alma. Precisamos, portanto, seguir obedientemente os preceitos de caridade, de partilha, freio dos prazeres, jejum e penitência,
porque para nós cristãos, os bens verdadeiros não estão neste mundo. Nós não nascemos para este mundo. Nascemos para a morte e vivemos para a glória, na ressurreição. E é somente pela cruz que podemos alcançá-la. O próprio Cristo nos diz, no contexto da partilha dos pães, em João, capítulo 6, versículo 27, quando vê que muitos estão lhe seguindo pelos motivos errados. Ele diz, trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo que se eterniza, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois nele o Pai imprimiu o seu sinal. Bom, agora, eu acredito que vocês que estão nos assistindo estão realmente nos acompanhando, né, com essas perguntas e respostas excelentes que estamos tendo. Olha aqui a última dessas perguntas. O Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Olha aqui, Marco. No Evangelho de Mateus, Lucas, João, assim, sempre tem essa ideia de professar a fé em Cristo. Agora nesse Evangelho de Lucas, foi o Pedro mesmo que respondeu sobre a questão da identidade de Jesus para os seus discípulos. Qual a importância dessa profissão da fé em Jesus? O que tem a ver conosco hoje em dia, a nossa espiritualidade cristã? Bom, padre, professar algo é declará-lo abertamente, né? Quando usamos o termo profissão de fé em Jesus, nos referimos à declaração pública que fazemos sobre a nossa intenção de seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? A importância da profissão da fé em Jesus nos dias atuais nunca se mostrou tão necessária, né? Como católicos, temos neste mundo um só interesse, o da nossa salvação. E ninguém pode salvar-se senão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A fé em sua palavra, obediência, né, a seus mandamentos e imitação de suas virtudes deve ser a base de todo cristão. Professar a sua fé em Jesus é acumular riquezas que não perecem e que nem os ladrões podem roubar, não é? Então, é extremamente necessário sempre professar sua fé em Jesus para buscar essa salvação. Muito bem, irmãos e irmãs, todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, são essas as ideias que conseguimos tirar do Evangelho desse próximo domingo. Quando a gente ouvir a palavra cruz, a gente tem que entender que a ideia da cruz faz parte da nossa espiritualidade cristã. E isso que Jesus demonstrou hoje no Evangelho. Não vamos ter medo dessa cruz, mas vamos viver a cada dia com essa cruz, também com a graça de Cristo, para conseguir, para perseverar até o fim. Muito obrigado, o nosso irmão Marco, a Raoni e Marisa, por esse momento tão especial, né, para as suas presenças aqui, também suas colocações, contribuições a essa reflexão dominical com os leigos. E esperamos que na próxima vez que chamamos vocês, pedimos vocês para aparecer de novo, contamos com as vossas presenças. Obrigado, viu? Muito obrigado, Padre Chinaca. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Espero poder estar aqui da próxima vez, sim. Agradeço pelo convite. Foi um prazer, novamente. Muito obrigado, Padre, por mais essa oportunidade de participar da reflexão. Agradeço o Marco também por essa reflexão maravilhosa. E seja bem-vinda, Marisa. Que você esteja aqui com a gente nos próximos. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar nesse projeto, vivenciando esse evangelho, que esse evangelho que nós fizemos hoje seja uma boa reflexão da cruz que nós temos que carregar, né? A gente temos que carregar essa cruz todos os dias, né? Muito obrigada pelo convite, Padre, Marcos, Raoni. Espero estar aqui da próxima semana.
Muito bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no era princípio, agora e agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de no meio de nós. nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.